Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 Minutos. Voltamos com o nosso 60 Minutos aqui na Rádio Bandeirantes de Porto Alegre, nesta sexta-feira, recebendo a minha amiga vereadora Karen Santos. Famores é no município que tudo acontece. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Lembrando também a Prefeitura de Canoas e você, juntos, vamos dar a volta por cima. Não pare no pedágio com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. E Genial Educacional, a solução em educação para o seu município. A hora certa de Kia Sun Motors, daqui a pouquinho você vai ver o sinal eletrônico aqui na Rádio Bandeirantes marcando 15 para as 9. E esse sinal é para a Kia Sun Motors na Ipiranga 8113 Ceará 370. Quero aqui lembrar o Kia Bongo para você. Comece o ano investindo no seu negócio. Comece o ano garantindo o seu Kia Bongo. Esse veículo utilitário de carga que irá agilizar suas entregas agora dentro e fora da cidade. Adquira o seu Bongo na versão 4x4 com IPVA 2024 grátis e a pronta entrega. É para sair garantindo uma melhora no seu negócio. Vá até aqui a Sun Motors, na Ipiranga 8113 Ceará 370 e aproveite para turbinar suas entregas. Lembrando também aqui Sportage de quinta geração que está disponível. É claro que eu não tenho ainda a quinta geração, mas eu estou a caminho. Eu chego lá, estou indo devagarinho. O Kia Stonic, que foi o primeiro híbrido aqui no Brasil, e o Kia Niro, que é esse veículo que tem eficiência energética e sempre pensando num mundo mais sustentável. Muito bem, abraço, senhor Jefferson Furstenau. Vereadora Karen Santos, a gente falou mais cedo sobre a questão do transporte público. Ontem o prefeito Sebastião Melo anunciou que a tarifa não será alterada, segue em 4,80. Isso agradou a oposição? De que forma a oposição viu essa manutenção da passagem de ônibus aqui na nossa capital? Lembrando que uma situação que foi importante, vereadora, o hábito ele mudou, principalmente depois da pandemia, em relação ao transporte público. O Uber passou a ser maior utilizado, o 99, enfim, veículos por aplicativo. Aliás, bem que a Uber poderia patrocinar aqui também, né? 99 e derivados aí. Mas enfim, os veículos por aplicativo tiveram um acesso muito grande, a lotação se perdeu muito de público e o ônibus também acabou perdendo devido à questão do trabalho em casa, o home office. Entretanto, se manteve o valor da passagem, como a vereadora encarou esse anúncio. A tarifa está se mantendo pela política do subsídio, né, que é algo que nós, enquanto oposição, temos acordo, porque a gente entende que o transporte coletivo ele é um direito, inclusive previsto na Constituição, e nesse sentido o Estado, né, tem que garantir que as pessoas acessem a cidade. É muito triste, assim, a gente vai às vezes em algumas escolas fazer palestras, oficinas, tem crianças, adolescentes que nunca saíram de dentro do seu bairro, sabe? Bom Jesus, lá na comunidade da Mapa, lá na Quinta do Portal, na Quarta Unidade, na Restinga. Não é uma realidade das pessoas acessar o Museu de Arte do Rio Grande do Sul, acessar a Orla, acessar o mercado público, acessar a Redenção, Moinhos, sabe? Então, Porto Alegre é uma cidade muito segregada e tem que pensar um projeto de mobilidade, porque todo mundo ganha. É menos emissão de carbono, é menos tempo de trânsito no congestionamento, são menos acidentes, sabe? O transporte coletivo por massas, né, e por ônibus, aí metrô, ônibus, é algo que os países de primeiro mundo, o Brasil adora, né, a burguesia brasileira adora olhar para os países de primeiro mundo e dizer que, nossa, lá as coisas dão certo, assim. Então, todos esses países estão investindo porque é qualidade de vida, né, e Porto Alegre tem que pensar também nesse sentido, assim, o subsídio ele é importante para congelar a tarifa, mas precisa investir na qualidade, na transparência, no controle das contas, o sistema de bilhetagem, né? Então, são vários quesitos assim, do contrato hoje que as empresas prestam ao município que não estão sendo cumpridos. Assim. Então, não adianta só subsidiar. Tem que ter controle, transparência e pressionar também para que o governo federal
cumpra essa parte na garantia deste direito, que é o transporte. Né? A Erundina, que é a nossa deputada federal pelo PSOL, ela protocolou uma PEC, que é uma proposta de emenda constitucional, que regulamenta esse direito. Constitui um fundo, este fundo ele vai ser composto dos subsídios do município, do estado, da União, de taxações. Em São Paulo, por exemplo, a Uber, né, os aplicativos eles têm um percentual de taxação que vai para o transporte coletivo. A Erundina, lá em 92, em São Paulo, quando ela implementou a tarifa zero, lá no bairro Tiradentes, ela fez também uma forma de IPTU progressivo, também onde ela tirou uma parte para subsidiar a política de mobilidade urbana da cidade. Então, são várias formas hoje que há de se pensar assim, a forma do financiamento do nosso transporte. É importante, sim, congelar a tarifa, porque né, muitas famílias estão deixando de utilizar o transporte coletivo, porque é um impacto no custo de vida. Os estudiosos dizem, né, de 20% a 30% do rendimento da família é gastado em transporte. 80 mil estudantes perderam tri escolar depois da alteração ali que o Marquesan enviou para a Câmara e como ela conseguiu implementar, que foi condicionar o tri escolar ao rendimento das famílias. Né? Então as pessoas estão deixando de ir estudar, as pessoas estão deixando de vir a Porto Alegre, estão deixando de circular na nossa cidade por causa da tarifa cara. Congelar é uma necessidade, mas também pensar a qualificação do nosso sistema e formas de baratear ainda mais ele para que mais pessoas consigam acessar, né, e optem pelo transporte coletivo, que é mais racional, né, é o objetivo final, assim. Agora é impressionante, né, vereadora? A senhora falou que tem crianças que não conhecem a orla, por exemplo. E é incrível, teve uma vez também, uma vez não, mais de uma vez que eu ingressei nesses ambientes onde a gente sabe que as coisas não são fáceis e tem crianças que não conhecem o mar. E para nós é algo tão comum e tem crianças que não conhecem o mar. E às vezes adultos que não conhecem o mar. Quer dizer, não são só crianças, adultos que não conhecem o mar. Imagina você que está me ouvindo agora, indo para a praia, que tem a facilidade de pegar o carro e ir para a hora que quiser. Você vai, às vezes até nem valoriza tanto. Tem gente que tem o sonho de botar um pé na areia no mar. Uma coisa tão simples para alguns, para outros é tão difícil. A mãe do meu motorista, o Taylor, levou a mãe dele para conhecer o mar esse verão. Ele que legal. Eu fiquei, porque isso, né, fora da nossa realidade. Então são coisas assim que é chocante, assim, o nível de desigualdade, coisas que para nós são questões banais. Desde criança tivemos acesso, a gente não questiona isso, né? Exato. Ter acesso. E para outras pessoas é algo inatingível, tem que ter toda uma construção, sair de uma condição, de uma situação para conseguir sonhar, né, em acessar esses espaços, assim. Então, é nesse nível de desigualdade que o Estado tem que intervir. É complicado. Estamos recebendo a vereadora Karen Santos aqui no nosso 60 Minutos, vereadora aqui da nossa capital, aqui de Porto Alegre, que acaba sendo a capital de todos os gaúchos, né? Todos, em algum momento, recorrem à nossa cidade, por isso a importância dos vereadores aqui da nossa capital. E lembrando que a vereadora fez uma votação expressiva para a Assembleia Legislativa, mais de 40 mil votos, por muito pouco acabou não virando também deputada estadual. Vereadora, temos mais 13 minutos aí de bate-papo, mais ou menos, aqui dentro do programa de hoje, e ainda eu gostaria de abordar algumas outras situações. Por exemplo, nós tivemos uma série de novos eventos, teremos agora no mês de março 2 eventos que me chamaram muita atenção positivamente. Gostaria de ouvir uma análise da vereadora. Uma deles é o Festipoa Rural, que é um evento que vai pela primeira vez abranger a zona rural da cidade, principalmente o agronegócio que lá tem. Se não me engano, é do dia 9 ao dia 17, se não estou equivocado, inclusive com shows ali na Vila Nova, no Centro Cultural o Evino Besson. E também sobre a Salt Summit, que acaba trazendo o mundo aqui para Porto Alegre, mas que, evidentemente, movimenta a economia, movimenta toda a nossa cidade, movimenta a questão da gastronomia, enfim. Gostaria da sua análise sobre esses 2 eventos que teremos agora, no mês de março, aqui na nossa capital. Olha, a agricultura familiar ali da Zona Sul, né, e os investimentos... Eu também da Zona Sul, sou da Zona Sul, só que não tão sul, eu sou ali da Cristal Camaquã, assim, da Vila Nova, né, mais lá pro extremo sul, até chegar Lajeado. Adolescência toda Cristal Camaquã, né? Adolescência Cristal Camaquã. Eu Camaquã Tristeza ali.
Que era o nosso mundo, né? Camaquã, Tristeza ali, isso. Cavalhada, Cristal, é nosso mundo. E quem mora na Zona Sul não quer sair, porque querendo ou não, ainda é o espaço que tem mais arborização, ainda tem algumas características, assim, de bairro domiciliar, então é muito gostoso morar ali na Zona Sul. E nas grandes vias tu tem os mercados, né? Então é algo que tem uma certa tranquilidade ainda de bairro domiciliar, mas tu consegue ter acesso a coisas boas. E a vereadora pegou aquela época onde, tipo, a grande maioria dos serviços eram centro de Porto Alegre. Exato. Agências bancárias, talvez a mais próxima, até nos lembrávamos um dia desses, era no Teresópolis, ali, não tinha... Depois veio o Banrisul Cavalhada, que eram de madeira, inclusive ali que eu fui estagiário. Eu fui estagiário quando o Banrisul da Cavalhada saiu que era um prédio de madeira, para o prédio do lado, que hoje é até hoje ali. E é só que até então não era assim, né? Não era. O bairro a Zona Sul como um todo está se desenvolvendo, né? No sentido de ter mais estabelecimentos comerciais. Eu acho que esses eventos, assim, tem que estar a serviço dessa produção local nossa, né? Desses empreendimentos locais que muitas vezes não conseguem sobreviver às grandes disputas do mercado. Nunca vou me esquecer que na pandemia tramitou ali na Câmara de Vereadores um projeto até que era do Camusato, do Partido Novo, de permitir que em algumas regiões da cidade, aí vi que tinha vários bairros da Zona Sul, que não permitia a instalação de grandes supermercados, né, de hipermercados, justamente para não quebrar o cão. O nosso maior era o Dinossul ali. Dinossul, o Assum. O Assum até já é considerado hoje um mercado de maior porte, mas tem vários mercados de menor porte, Zanella, o Cão, Só lembro do o Santos, Pouco Preço. Enfim, então são formas, assim, de resguardar o mercado. Eu acho que os grandes eventos que tu tinha colocado, né, para pensar o agronegócio, para pensar os grandes empreendimentos, muitas vezes não dialoga com a necessidade do trabalhador local, né, que tem um pequeno lote, que é da agricultura familiar, que precisa da feira funcionando dentro do seu bairro, e muitas vezes isso perpassa não uma articulação só desses encontros, dessas feiras, mas uma articulação pela Câmara de Vereadores, que acaba regulamentando toda essa troca de mercadorias dentro dos bairros, né? Onde pode, onde não pode, como incentiva, como a gente está vendo diversos incentivos fiscais hoje para empreendimentos irem para o 4º distrito, a gente não vê esse mesmo incentivo para ir em determinadas regiões que também tem comércio e que também tem vida econômica, né? Então, acho que é importante porque isso circula ideias, circula empreendimento, né, de alguma vertente econômica, mas eu não sei até que ponto isso dialoga com quem empreende de fato na cidade, assim. Desde o ingresso, né, o Sun Summit estava com o ingresso bem, né, acima, assim, não era qualquer empreendedor que conseguia acessar o evento, e este lá da Zona Sul eu desconheço, não passou esse convite ainda para nós. Até na próxima segunda-feira vai estar aqui conosco o secretário de Governança, o Castro Gildo, para nos trazer detalhes desse evento. Interessante, seria legal que ele trouxesse lá para a Câmara de Vereadores. Certamente vai chegar lá. É do dia 9 ao dia 17, se eu não estou equivocado. Estou até olhando aqui, mas se não me engano, do dia 9 ao dia 17, que teremos aí, portanto, essa feira que é o Festpoa Rural. Achei bem interessante. Terá shows do Guri de Uruguaiana, shows do Tonho Croco, da Shanna Miller. Então terá uma série de eventos aí para mobilizar as pessoas a acompanharem, né, o nosso agro-rural aqui na nossa capital. Eu fiquei bem feliz com isso. E lembrando, né, que Porto Alegre sempre teve na Zona Sul, principalmente ali no bairro Vila Nova, por exemplo, a festa do pêssego. Pêssego, né? Que depois teve a pandemia e não teve. Não retomou, né? Tem vinho muito bom também ali na Vila Nova, que é maravilhoso. Eu não me lembro o nome do senhor ali. Eu lembro que eu ia buscar o vinho ali na Vicente Monteja, que era maravilhoso e que saía lá da Vila Nova para o mundo. Vamos acompanhar então esse festival. Vai ter debates e shows, é isso? Isso, é uma feira, tem eventos, eu não sei se tem palestras. Eu sei que é uma série de eventos. Para tentar, quando vier até isso, retomar essa. Para retomar esse lado aí, né? E é interessante também que a
Tem muita gente que não conhece a zona rural de Porto Alegre. E a 118 começa lá no final da Edgar e Pires de Castro, mais ou menos, para quem está indo para o Lamy. Ali começa a 118, que agora, com as obras que estão sendo concluídas por Viamão, vai unir tudo isso, né? Saindo de Gravataí, ligando até o extremo sul da Mas capital. acho que zona rural mesmo é só o bairro Lajeado, né? Pelo IBGE. Na época que eu acho que Lamy também, né? Pega Lamy e Cantagalo ali também. Cantagalo. E deve pegar também. O próprio Belém Novo... Quem está me ouvindo aqui, que é da Zona Sul, vai saber o que eu estou falando. A vereadora também talvez vá também se localizar. Quem está na Juca Batista, indo para o Belém Novo, passando o Aeroclube, quase chegando na pracinha do Belém Novo, à direita tem lá a Praia do Veludo e tal, e à esquerda é um outro caminho que liga até o Lamy. E ali tem plantação até de soja. É um negócio impressionante. Você sai 15 minutos de um centro bastante urbano e já encontra uma zona rural super ativa aqui na capital do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre, lá no nosso extremo sul. Vereadora, muda muito esse ano ou é tudo igual? Muda porque muda. Tá conseguindo fazer os balanços, né, desses 3 anos de governo Melo com a população, resgatar a memória da população, né, porque são tantas coisas que vão acontecendo e as pessoas vão perdendo às vezes o sentido né, por que as coisas estão acontecendo da forma como tá, por que as coisas não mudam, e tendem a se indignar com a política, se revoltar com o político, e aí a expressão de votos brancos e nulos que vem crescendo aí nos últimos processos, né. O que é lamentável, né? O que é lamentável, mas a gente compreende, a gente que está dentro das engrenagens da política institucional, a gente entende o ranço que a população tem. Política, e não criminalizamos, porque, né, a gente que está dentro, a gente vê coisas que nós ficamos abismados. Então, acho que é conseguir dar um sentido para isso, sabe? Porque é uma disputa, tudo está em disputa. A forma com que a Zona Sul vai se desenvolver, com quem, para quem, né? E a população, ela tem que estar a par disso, não só ser consultada de 2 em 2 anos, né? Quando tem eleição municipal e quando tem as eleições aí estadual para presidente. Então, para mim, o mais importante é isso, assim. Então, tu tem 2 vezes mais trabalho, né? Fiscalizar os contratos, tensionar os projetos do governo lá dentro da Câmara de Vereadores e também fazendo esses balanços com a população. Agora, março, a gente tem o 8 de março, né? Que é o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Porto Alegre tem uma Câmara extremamente feminina. Já estou fazendo o levantamento de todos os projetos que a gente aprovou e aqueles que foram protocolados que impactam de alguma forma, né, desde a creche, desde o trabalho terceirizado, enfim, que impacta a vida das mulheres trabalhadoras aqui de Porto Alegre, para trazer isso para a população, né? Poxa, uma Câmara feminina, o que a gente está debatendo nesse sentido? O que a gente avançou, né, em âmbito de violência, de casas de acolhimento? Hoje foi a legislatura, com o maior número de mulheres, Exato. Acho que o início dela, porque daí depois teve algumas que se elegeram deputadas, isso, né? Laura Cito, a gente tinha 11, Mariana. se eu não me engano, 11 vereadoras de 36. Isso foi um marco na história da cidade. Assim como foi a bancada negra, né? Então, acho que a gente conseguiu ver, né? Quais são os balanços mesmo? O que a Câmara avançou em âmbito de criação de postos de trabalho, né? Que tipo de postos de trabalho? Balanço da educação, da saúde, da mobilidade, da moradia, né? E, obviamente, os empresários vão fazer também seus balanços, né? O que a gente ganhou com esse governo em âmbito de isenção de imposto, em âmbito de crescimento em determinadas regiões da cidade. Todo mundo vai fazer seus balanços, né? Só que a maioria da população, ela tem que estar na linha de frente dessa disputa, né? A gente quer uma cidade que se desenvolva para quem trabalha, para quem paga seus impostos, não para quem ganha isenção que nem a Fraport, né? Ali a empresa que ganhou a concessão do aeroporto. E como a Fraport, as empresas de ônibus também não pagam 1 centavo de imposto, né? Então, o pequeno empreendedor lá paga imposto, os grandes não pagam. Então, são várias desigualdades, assim, que é isso, é colocar isso de uma forma com que a população entenda, olha, essa é a dinâmica da cidade, ela está se desenvolvendo nesse sentido. E vocês estão aqui, ó. Tem que, né? E aí a missão do sofredor é se adiantar, que nem diria Racionais. As pessoas têm que se adiantar dentro dessa disputa. Vereadora Karen Santos, aqui o nosso 60 Minutos na Rádio Bandeirantes. 60 minutos em 60 segundos. Para a CDL Porto Alegre, sempre um movimento para fortalecer o seu negócio. 60 Minutos de hoje conversou com a vereadora de Porto Alegre, minha amiga Karen Santos,
Vereadora, muito obrigado pelo carinho da presença aqui nos 60 Minutos. Sempre muito bom conversar com a senhora, ouvir suas ideias, ouvir as suas questões relacionadas à nossa capital e até, às vezes, ampliando um pouquinho para a política regional e nacional. Obrigado pela presença, volte sempre e a casa é sempre aberta. Acredito que é a última visita da vereadora nesta casa, né? Estamos ainda aqui no Morro Santo Antônio, a próxima já será lá no prédio 50 da PUC, lá na nova casa do Grupo Bandeirantes. Muito obrigado, vereadora. Obrigada, Fabiano. Deixar as nossas redes sociais, né, no Instagram Coletivo Alicerce, o meu Instagram também, Karen Santos Poa. Porque eu não concordo. Pode não concordar, mas não dá pra dizer que a gente não trabalha. Então, acompanha lá o nosso trabalho. Com certeza vai ter algo, né, que o ouvinte concorda e apoia, e acho que não, sabe? Eu acho que é dentro dessa diversidade, da divergência, do debate democrático, mas com vontade mesmo de mudar as coisas que a gente avança e que a gente se une, assim. Então, deixar as nossas redes sociais e convidar as pessoas a seguir o nosso trabalho. Muito obrigado. Quer deixar qual é a rede social? É Karen Santos Poa e o Coletivo Alicerce. Karen Santos Poa, Coletivo Alicerce. Obrigado, vereadora. Volte sempre. Obrigada eu, Fabiano. Depois vamos gravar um vídeo e mandar uma mensagem pro diretor lá do Colégio Adventista. Justificar o nosso... Obrigado pelo carinho, obrigado a todos pelo carinho da audiência. Os 60 Minutos fica por aqui. Lembrando que amanhã eu te espero na Band TV, inclusive a vereadora. Assiste lá, vereadora. Junto com o Juliano Colombo, que é o superintendente do Senai. O Juliano Colombo, superintendente do Senai, vai estar conosco lá no nosso Band Entrevista. Grande Marcelão na área. Esse é grandão, hein? Nada acontece sem o Marcelão. Quando o Marcelão aparece, eu fico feliz de paz. Chegou alguma coisa nova para nós aqui. Grande Marcelão. Chegou. Hoje veio uma rosquinha de chocolate, por exemplo, que ele nos trouxe. Grande Marcelão, que é do nosso tráfego comercial, o pessoal lá da nossa gerência de operações, Ronaldo do Ivanzinho Salvaterra. Obrigado a todos pelo carinho da audiência. Você que está na estrada, vá com calma, a estrada não vai fugir, a praia também não. Daqui a pouquinho você já vai chegar e ouviu aí o nosso 60 Minutos na Bandeirantes para FAMURS, Simers, Prefeitura de Canoas e Banrisul. Tag Banrisul, hein? Não parem no pedágio, com a Tag Banrisul. Sua única parada é curtir o verão. A temperatura de Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui. E Genial Educacional, a solução em educação para o seu município. A hora certa de Kia Sun Motors na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Muito obrigado, senhor Edinho Leandro, na nossa coordenação de central. Que óculos, hein, Edinho? Tá muito bem, viu? Parabéns. A nossa mesa de áudio do Luciano Pepão Vargas, a coordenação de central é do Edinho Leandro, a coordenação de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo. Fiquem com Deus, cuidem-se, até amanhã, hein? 11 da manhã, Band Entrevista na Band TV e aqui na Rádio Bandeirantes. Eu acho que eu volto no Jornal Gente ainda segunda-feira, o Sérgio Stock acho que volta na outra semana, então eu ainda estarei no Jornal Gente ao lado de Osíris Marins na segunda-feira às 9 da manhã e às 8 o nosso 60 Minutos aqui na Band. Fique com Deus. Tchau. Você ouviu na Rádio Bandeirantes 60 Minutos. Agora na Rádio Bandeirantes 60 Minutos com Fabiano Brasil. Bandeirantes. Muito boa noite, muito bem-vindos ao nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Desta sexta-feira, nosso programa começando, você indo pra praia, você que tá na freeway, vá com calma, já leve a sua tag Banrisul para não precisar ficar parado no pedágio e vá com calma, ouvindo aqui o nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Estamos no ar para a FAMURS, é no município que tudo acontece. Simers, 92 anos. O futuro da medicina está na valorização do médico. Prefeitura de Canoas e você juntos. Vamos dar a volta por cima. E Banrisul, não pare no pedágio. Com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. A hora certa, aqui nos 60 Minutos. Há pouco você ouviu o sinal eletrônico da Rádio Bandeirantes marcando 8 da noite para a Kia Sun Motors, na Ipiranga 8113 e Ceará 370. Minha Kia Sportage é lá, da Kia Sun Motors, com meu irmão Jefferson Furstenau, ou como diz o Osíris Marins, o comandante Jefferson Furstenau, que esteve essa semana conosco, inclusive no Jornal Gente, como presidente do Sincodiv Fenabrave, trazendo aí os desafios das concessionárias aqui do estado do Rio Grande do Sul. A temperatura, Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui, e Genial Educacional, a solução em educação para o seu município. No final do programa,
CDL Porto Alegre nos 60 minutos em 60 segundos. Nossa convidada de hoje, vereadora de Porto Alegre, a mais votada vereadora de Porto Alegre das últimas eleições, a vereadora, minha amiga Karen Santos, para falar um pouquinho sobre o ano de 24, projetar esse ano de eleições, falando um pouquinho do cotidiano. Eu sei que a correria está muito grande nesse início de ano. Ontem nós tivemos, aliás, hoje nós tivemos, não, foi ontem, a abertura, né, da CPI da CE Equatorial na Câmara de Vereadores, uma contrariedade muito grande da Câmara para com a Assembleia, que não fez o mesmo. Enfim, a gente vai ouvir aqui a vereadora Karen Santos sobre estes e outros assuntos. Nosso programa é disponível no YouTube. Grande Thiago Peroni deixou tudo pronto aí, ó, tá no YouTube para você conferir o conteúdo dos nossos 60 minutos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Poa. Lá no Band RS no YouTube você tem toda a programação da Band TV, da Band News FM e também do Band Entrevista, grande Band Entrevista, que no sábado, amanhã, portanto, 11 horas da manhã, você confere na tela da Band TV, onde estarei conversando com o superintendente do nosso Juliano Colombo, que é o superintendente do Senai. Perdão, o Senai vai ser com Carlos Trai na outra semana. O Juliano Colombo, que é o superintendente do SESI aqui no estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre confundo SESI, Senai, SESC. Sistema S. Mas esse é do Sistema S, exato, do nosso FEComércio. Mas o Juliano Colombo, que é superintendente do SESI aqui no estado do Rio Grande do Sul, um papo muito legal aí sobre educação e as iniciativas que estão sendo realizadas. Lá no Band Entrevista, na playlist, você tem todos os programas à sua disposição, lá no YouTube da Band TV. Band RS lá no YouTube, portanto. O Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa. Para seguir o apresentador, faça que nem a vereadora Karen Santos e siga lá, @Fabiano Brasil Oficial. A nossa mesa de áudio tem Luciano Vargas, o Pepão. A central técnica tem a coordenação de Edinho Leandro, que nas sextas-feiras veste marrom. E bonitos os óculos novos, viu, Edinho? Ficou muito bem, viu? Até parecido com o meu, viu? Bem parecido com o meu. Parabéns, viu, Edinho? O Edinho tá dizendo aqui o seguinte: pelo menos alguma coisa bonita tem na gente. É verdade, os óculos. Legal, obrigado, Edinho. Os transmissores tem o nosso Marcos Vieira. A coordenação é de Vicente Medeiros, a gerência de jornalismo de Luiz Eduardo Rezende e a direção geral de Lisiane Russo. Aliás, Marcos Vieira, que nas sextas-feiras veste azul. Não sei se alguma questão em relação ao Grenal do domingo, tudo passa aqui pela Bandeirantes, grande programação da Bandeirantes, no domingo com o Grenal às 18 horas, mas desde cedo você já acompanha tudo aqui pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Está no ar o nosso 60 minutos desta sexta-feira. Você ouve na Rádio Bandeirantes 60 minutos. Muito bem, a FAMURS é a Casa dos Municípios, composta por 28 associações regionais. A entidade representa todas as 497 cidades gaúchas. A Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul reúne prefeitos, vice-prefeitos, secretários, técnicos e órgãos da gestão pública municipal para fazer o melhor pela sociedade gaúcha, cuidando de cada uma das cidades do nosso estado. FAMURS é no município que tudo acontece. A gestão é do meu amigo presidente Luciano Orsi, prefeito de Campo Bom. E lembrando que nesta próxima semana, terça, quarta e quinta, 27, 28 e 29, aliás, quarta, quinta e sexta, 27, 28 e 29, tem a Assembleia de Verão da FAMURS lá na Saba em Atlântida. Estarei lá na quarta-feira para prestigiar esse grande evento da nossa FAMURS. Defender os médicos é defender a saúde. Você sabe por quê? Porque os médicos são vulneráveis como qualquer um. O Simers protege, acolhe e valoriza, acima de tudo, essa categoria que trabalha incessantemente pelo futuro da medicina. Simers, o futuro da medicina está na valorização do médico. Prefeitura de Canoas contra a dengue. Atenção aos sintomas da dengue: febre alta, dores e manchas do corpo, náusea e vômitos. Procure uma unidade de saúde ao sentir os primeiros sinais. Juntos vamos dar a volta por cima. Prefeitura de Canoas. E por fim, nessa primeira parte aqui do programa, os nossos parceiros, nossos patrocinadores, quero falar do Banrisul, né? Não pare no pedágio com a tag Banrisul. Sua única parada é curtir o verão. Peça sua pelo aplicativo Banrisul e pague tudo no cartão de crédito e
dependendo do seu cartão, você ainda pode ter mensalidade grátis. Sabe que eu tenho muito orgulho de ter o Banrisul comigo aqui no nosso 60 Minutos, porque eu fui estagiário do Banrisul. Meu pai foi trabalhador do Legal, Banrisul. né? Vereadora Karen Santos, deixa eu dar boa tarde. 35 Boa anos. tarde, não, boa noite. Boa noite, O dia, Fabiano. a gente chega aqui com o dia claro, pensa que é tarde ainda. Exato. Boa noite, vereadora, bem-vinda. E os dias estão corridos também. Boa noite, Fabiano. Boa noite a todos os nossos ouvintes. 60 Minutos. Sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. Seu pai foi? 35 anos, bancário, da do TI Banrisul. do Banrisul, ali na agência central. Que bacana, olha aí. Ó. Então já tem a marca DNA Banrisul também. Né? Banrisul e Adventista. E o Colégio Adventista, que Ainda não é patrocinador. mas a Ainda gente não. fala tanto. Mas ainda não, viu, vereadora? Virá a ser. Aliás, o diretor, muito querido, né? O diretor Laureci Bueno, mandar um abraço para ele. Nós conversamos sobre isso. Acho que em breve o Colégio Adventista vai estar comigo aqui. Tem que estar, né? A gente não para. Porra, Sempre é falando. uma mídia espontânea. Surge. Desculpa, viu, Carlão? Desculpa, Rodrigo, mas é que né? Veio ao assunto do Colégio Adventista, porque a vereadora também estudou lá no Colégio Adventista, no qual eu também estudei, ali na Zona Sul de Porto Alegre. Vereadora, bem-vinda mais uma vez, uma honra, um ano já corrido, um ano de eleições, todo ano ele é corrido, mas esse em especial, ele tem toda essa conotação da eleição e não podem parar as demais demandas que a cidade precisa. Como é que está sendo esse ano até aqui? Mais uma vez, bem-vinda. Então, em âmbito de Câmara de Vereadores, né, a gente inicia o ano com 2 projetos que tratam da Previdência dos municipários. Então, desde a pandemia, está atípica a presença da população no plenário, seja de qualquer categoria. E iniciar o ano com aquele plenário cheio, né, com a população ali prestigiando a nossa discussão, mesmo no marco de uma retirada de um direito importante, né, porque mexe novamente ali na contribuição daqueles que já estão aposentados, mexe no direito adquirido, aumenta a contribuição, ou seja, a perda de renda num período que a gente sabe que não está fácil, né, para nenhuma família brasileira. Então a gente inicia o ano com essa participação assim dos municipários, principalmente dos aposentados que vão estar perdendo esse direito adquirido, e também inicia o ano com mais essa agenda, né, que é, enfim, junto com a licença-prêmio dos professores, vão ser os projetos que vão, né, afetar assim a vida dos municipários. Em âmbito de Porto Alegre, a gente está com a frente parlamentar pela tarifa zero, que eu acho que vai ser uma discussão importante em âmbito de ano eleitoral, que trata da crise do transporte, né, subsídios e taxações para garantir uma tarifa de qualidade para a população. A gente aprovou a frente parlamentar. Roberto Robaina, meu colega vereador, protocolou também um projeto. Nós vamos fazer o lançamento da frente agora com mais 2 prefeitos aqui do Rio Grande do Sul, de 2 municípios, que eu não vou me recordar o nome agora, mas que já têm implementado a tarifa zero. Mais de 200 cidades no Brasil já têm. São Paulo está implementando aos domingos, que eu acho que é uma discussão muito importante, assim, em âmbito de projeto de cidade, de mobilidade, direito, né? O direito à cidade. É isso que eu acho que vai ser central neste ano, que é um ano de, né, mudanças ou não em relação ao programa que rege a cidade. E a CPI, né, tu colocaste, né, a gente instaurou a CPI com resistência de parte do governo, apesar de vir da vice-líder do governo, da Cláudia Araújo. A discussão que tem nos corredores é justamente que a Cláudia quer se colocar na corrida à prefeitura como candidata a vice-prefeita junto com o Melo. Embora tenha anunciado pré-candidatura pelo PSD à prefeitura. Mas a gente sabe que as pessoas se lançam previamente, mas depois tem todo o processo de negociação, e é uma forma de acumular força, né, visto a crise que a gente vem vivendo na nossa cidade em relação ao abastecimento de energia, né? Então a Cláudia Araújo, ela ter se adiantado na proposição, isso não ter vindo da oposição, né, como aconteceu na Assembleia Legislativa, dá para a Cláudia mais margem também para negociar com os seus pares, né, que são base deste governo, e também com a oposição, que tem sérias críticas à forma com que essa empresa vem prestando serviço de abastecimento de energia, né, e fornecimento. Então, eu acredito que ela tem ali uma composição interessante para fazer um bom trabalho. Ao mesmo tempo, tem toda a memória recente da comissão, né, que foi instaurada para averiguar ali as compras de materiais didáticos da educação, e que infelizmente terminou em pizza, né? Agora a gente viu o indiciamento de secretários, de servidores, né, alocados ali na pasta da Secretaria de Educação, ao mesmo tempo que a Civil hoje aponta, né, uma série de
de indícios de fraude, de corrupção, a nossa CPI não conseguiu, né, prestar esse serviço assim, à sociedade, porque foi uma CPI meio que aparelhada, né? Primeiramente 2 CPIs, depois a gente não conseguiu ter o nosso relatório aprovado, o que mostrou assim, que a CPI ela pode ser um instrumento interessante de investigação, de denúncia, de debate, ao mesmo tempo quando ela está aparelhada assim, por uma maioria, a gente não consegue trabalhar. Vamos ver se a Cláudia Araújo vai conseguir ter habilidade para manter essa composição, né, das assinaturas até o final. Não, e até se questionou muito que a Câmara de Vereadores faria uma CPI sobre algo que não tange a sua esfera, uma vez que a CE Equatorial ela presta um serviço estadual. Entretanto, Porto Alegre é a maior cliente da CE Equatorial. E aí se dá, na minha opinião, se dá coerência à investigação, né, à CPI. Não, mas é um problema da cidadania como um todo, assim, sabe? Depois da crise que a gente vivenciou, né, das famílias 6 dias sem fornecimento de energia elétrica, com fornecimento de água precário, também por causa dos geradores de energia. Eu acho um absurdo, assim, ter esse argumento de que não é competência da Câmara de Vereadores, é competência, sim, fiscalizar os contratos e que a gente consiga, né, a partir daí, pelo menos ter uma noção, assim, do mapeamento das equipes que prestam serviço hoje na cidade. Me lembro quando ela era pública, com todo o sucateamento, com toda a precariedade, né, que a CE pública já vinha enfrentando. A gente sabia os nomes dos técnicos, dos engenheiros, dos eletricistas que faziam o fornecimento e a manutenção da rede de cada região da cidade. A gente tinha o contato desses trabalhadores. E hoje, como várias empresas terceirizadas prestando esse serviço, nesta crise agora dos 6 dias aí que a gente ficou sem abastecimento de energia, eu consegui ter alguns contatos, né, de alguns gerentes dessas empresas. Mas eu não sei até que ponto esses contratos vão ser mantidos ou não. Né? Então, né, a Câmara ter acesso, né, a esse grau assim, de funcionamento da empresa, para nós vai ser muito interessante. Porque quando falta luz, o morador ele liga para o vereador, o vereador ele tem um contato muito próximo assim, com as comunidades. Então, as comunidades têm nosso contato pessoal, têm o contato da nossa equipe, e o mínimo que a gente tem que ter também é saber por que o serviço está parado, quanto tempo para fazer a manutenção, para também servir enquanto um canal de informação, né, que foi um dos problemas que a gente identificou também na crise agora dos 6 dias sem energia, assim, o setor de informação da CE Equatorial também terceirizados, também trabalhadores super explorados, assim, teve denúncias até no Ministério Público do Trabalho, prestando um serviço muito ruim. É o que a gente pôde ver, e aqui nós criticamos muito. Eu me lembro que estávamos no ar aqui na quarta-feira à noite, quando aí já havia tido uma manifestação, principalmente do presidente da CE Equatorial, mas da terça-feira até o primeiro pronunciamento, que foi quase perto do meio-dia, as pessoas ficaram sem saber absolutamente nada do que estava acontecendo. O próprio prefeito Sebastião Melo teve dificuldade de falar com alguém da CE Equatorial. Verdade. A primeira resposta veio via o ex-Twitter, né, o X. Um absurdo, a falta de comunicação. E ainda isso, as mensagens que eram enviadas lá via o WhatsApp, que é para ser o canal de comunicação com o cliente, não virava um protocolo. Também não viam nada, não tinha protocolo, não se dava expectativa alguma, porque o que deixa o cliente tenso é não ter nenhuma informação. Exato. Porque o que vai fazer com ter na geladeira? Eu fico pensando naquelas pessoas que com dificuldade vão lá, ainda fazem o ranchinho do mês e guardam para que não tenham deslocamentos, enfim, pessoas com necessidades especiais que precisavam da energia elétrica para equipamentos, que às vezes até os mantinham vivos. Quer dizer, foi bastante complicado. E já, né, no início desse ano de 2024, esse estresse aí com um temporal, que também, sejamos justos, foi algo que aconteceu, que não acontecia há 50, 60 anos. Agora, ok, foi a primeira vez que aconteceu na gestão da CE Equatorial algo desse tipo, mas se sabia que teria um temporal. Tanto é verdade que na segunda-feira à noite aqui, no nosso 60 Minutos, eu recebia o prefeito Sebastião Melo, e ele dizia: Fabiano, eu saio daqui, vou para uma reunião e amanhã da manhã tem outra cedo para a gente fazer o plano de ver o que a gente pode fazer de contingência ao que pode vir a acontecer ou não. Agora, correto, tem que estar se preparado para algo que talvez não aconteça. Mas estavam todos preparados e todos estavam sabendo.
E pelo que a gente sabe, somente a SE Equatorial não tinha um representante nessa reunião que foi feita na terça-feira pela manhã, que foi o dia do evento, que infelizmente atingiu Porto Alegre, aliás, não só Porto Alegre, região metropolitana, o A estado. prefeitura também não estava tão preparada, Fabiano. Me lembro também, assim como foi notícia, né, que o diretor da SE não atendeu Sim. o prefeito, também foi notícia o Melo pedindo motosserra emprestada para a população, assim. Isso mostra o tamanho do estado para dar conta, né, desses eventos. Para esses eventos. Exato. Né? E aí tu sabe, né, que nesses momentos um pacote de vela que custava, sei lá, R$5, estava custando 15. Então tudo inflaciona, né? Porque infelizmente as regras do mercado capitalista são essas, aumenta a demanda, os preços vão lá em cima. E a Porto Alegre não está preparada, assim. A gente tinha 11, isso daí porque eu tive uma reunião agora, terça-feira, da Comissão de Transporte e Habitação, da qual eu faço parte, e o tema foi justamente Porto Alegre e a sua preparação para esses eventos climáticos que vão ser mais reincidentes e mais intensos. E aí diversos especialistas do clima, do tempo, vêm apontando isso, né? O impacto da crise climática na cidade de Porto Alegre vai ser as enchentes, as enxurradas, os transbordamentos de arroio e os ventos, né? E para isso tem que ter poda, né? Tem que ter poda padrão SEC, são aquelas que passam pelas fiações energizadas. Para isso tem que ter engenheiros para dar laudos, porque nem todas as podas são feitas no sentido de melhorar a qualidade da árvore. Muitas delas vulnerabilizam a árvore, deixando ela ainda muito mais suscetível aos ventos. Então, é toda uma equipe que a Secretaria de Meio Ambiente, sei lá, 15 anos atrás tinha, e que esses técnicos foram se aposentando, o serviço foi sendo terceirizado. Mesmo terceirizado, é pouco contingente de pessoas para dar conta desse trabalho que tem que ser feito. 200 árvores tombaram nessa última chuvarada, assim. Então, teria que se pensar em frentes de trabalho para dar conta dessas podas. A CE Equatorial, né, fazer a mudança dos postes de iluminação. A gente circula pela cidade, a gente vê muito poste pendurado na fiação elétrica, poste cedendo, né? Então, é todo um trabalho que a gente percebe que, né, não está sendo feito na nossa cidade, assim. Então, no próximo evento climático deste tipo, e a tendência é que isso ocorra, a gente novamente vai estar enfrentando os mesmos problemas, assim, sabe? Da falta de abastecimento, dos alagamentos. O DEMAI, né, precisa qualificar sua rede de drenagem. Para isso, tem que ter autonomia para usar os 400 milhões que estão em caixa. A gente não percebe, né, essas mudanças dentro do departamento, como novos concursos públicos. É tudo contratação temporária. Né? Temporário, tu não consegue formar gente capacitada para entender dos 4.000 quilômetros de redes que a gente tem na cidade, sabe? Então, são várias questõezinhas, assim, Fabiano, que a gente vê que dentro dessa gestão o discurso é muito bonito, os vídeos são ótimos, assim, até porque são milhões de orçamento público destinado para a publicidade do prefeito. Mas tu não vê objetivamente essa firmeza, sabe? E essa celeridade, principalmente. E um detalhe sobre as árvores, vereadora. Eu me lembro que naquela noite da quarta-feira a gente fez um programa aqui de prestação de serviço e o vice-prefeito Ricardo Gomes entrou no ar conosco. E das podas, ele disse que havia um déficit de 10.000 árvores que não haviam sido podadas ou algumas até já condenadas por questão de idade mesmo. E ainda se fez um trabalho, mas ainda assim haviam 4.000. Com problemas que não haviam sido podadas em função da carga de trabalho. Quer dizer, como tem coisa para fazer, né? E pessoas desempregadas na nossa cidade também existem. Exato. Né? Então, as frentes de trabalho... Teve um projeto nesse caminho que passou lá pela Câmara de Vereadores, na época que o Cacá Dávila ainda era vereador. Agora do deputado, PSDB. né? Isso, agora é deputado. Que era justamente isso, frente de trabalho para esse tipo de zeladoria da cidade. E nós, obviamente, votamos junto, só que o projeto foi negado pelo próprio governo. Assim, então, esse papo de que a oposição não vota junto, votamos, quando é de interesse, né, da população. E quem não faz esse exercício de olhar para essas demandas com prioridade é o governo, né, que terceiriza para empresas questionáveis, né, como agora está tendo aí, Robaina, né, nosso colega vereador, está tentando buscar as assinaturas para dar início à CPI também do DEMAI, né, da MG Terceirização. Ele falou isso aqui para mim. Isso, está denunciando o ex-diretor do DEMAI, o diretor Alexandre Garcia, por ter recebido propina. Né? Então, fiscalizar essa quantidade de contratos que o município tem hoje, porque fez a opção da terceirização também é uma carga de trabalho muito grande, né, para a vereança. E não é todo mundo que se dispõe. Né? Olha aquele secretário nosso de saúde que foi assassinado por denunciar a terceirização da segurança nos postos de saúde. Secretário Eliseu Santos.
O julgamento os condenados saíram, acho que no início do ano passado. Foi no ano passado. Isso. No ano passado. Que foram condenados. Lamentável, né? Também, né? Eu conheci o Eliseu Santos, entrevistei algumas vezes. Foi assassinado aqui no bairro Floresta. Então, fiscalizar a terceirização no município, além de ser difícil, por ser, né, milhares de contratos, ainda tem esses riscos, assim, de tu lidar com algumas máfias, né, que estão incorporadas dentro do Estado há muitas gestões. Vereadora Karen Santos, ela que foi a vereadora mais votada nas últimas eleições. Eu sempre brinquei com a vereadora, mas brinquei falando sério. Tem uma carga maior por ter sido a mais votada e agora ter essa, vamos dizer assim, tem que manter a expectativa de novo ser a mais votada. Como é que a vereadora trabalha essa, entre aspas, pressão para isso, ou não tem pressão alguma? Tem pressão para manter o trabalho, que nem eu digo, a moral que a gente construiu nessa cidade, né? E aí Karen Santos, enquanto uma figura pública que foi construída, Coletivo Alicerce, o nosso partido PSOL, né? Então a gente tem alguns trabalhos, né, em algumas regiões da nossa cidade, que foi onde a gente conseguiu ter maior expressão nas urnas, assim. Para mim, seguir fazendo esse trabalho, que é um trabalho de denúncias, assim, acho que as pessoas apostam tanto no nosso mandato, na nossa coletividade, porque a gente não promete soluções, né? Não criamos esperanças e expectativas, porque a gente entende como é que funciona a lógica do Estado e a lógica do mercado, mas a gente se propõe a estar junto, né? Estar junto na luta pelos direitos trabalhistas, pelos direitos sociais, pelo aquilo que as pessoas entendem quanto justo, digno e honesto, né? Então é um trabalho formiguinha, assim, não tem grandes projetos que a gente aprovou, não tem grandes, sabe, iniciativas assim executadas para além das emendas impositivas, né, que é uma possibilidade de tu executar projetos dentro de comunidades, mas nada assim que marque, sabe, assim, o nosso mandato. Mas quando teve luta, quando faltou água, quando o salário não foi pago em dia, quando retiraram a linha do ônibus, na luta pela vaga em creche, enfim, a gente estava lá, né? Então, nesse sentido, acho que a gente fez um trabalho legal. A gente teve uma expressão também de bastante votos, né, para deputada estadual, né, aqui em Porto Alegre, acho que a gente fez 25 mil votos, de 40 mil para dentro de todo o estado. E eu acho que a gente consegue, enfim, manter assim, esse trabalho que a gente está desenvolvendo, né? Qual foi a votação total para deputada estadual, vereadora? 40 mil e alguma coisa. 40 mil votos em nível estado, para deputado estadual, e 25 mil em Porto Alegre. Porto Alegre, é. E não entrou na Assembleia devido à questão do coeficiente eleitoral, né? Coeficiente eleitoral. Entrou no meu lugar o Bonato lá de Viamão, ex-prefeito da cidade, Sim. que inclusive foi questionado na justiça, né, por ter utilizado de servidores públicos para fazer campanha, mas no final aí a justiça brasileira acabou absolvendo o Bonato. O Bonato de outro partido, né? Bonato é do PSDB. PSDB. Uhum. E ele entra... Pelo cálculo, aí não seria a cadeira da coligação dele. Exatamente, seria do PSOL. Entendi. Uhum. Injustiças que foram se compondo e acabamos não conseguindo por entrar. Tem 40 mil votos e não conseguiu. E alguns com bem menos, né? Acabaram entrando, né? Sim, a gente fez mais votos dos 56. A gente fez mais votos do que, sei lá, os 30 últimos, assim, mais votados. 30 últimos mais votados? Isso, a gente fez uma votação legal. Com o recurso que a gente tinha e com a experiência que a gente tem, assim, que é pouca, né, em âmbito de política institucional, eleições. Eu estou equivocado, não foi a deputada Luciana Genro, que também fez uma votação mais de 100 mil e não conseguiu entrar, né? Não, uma época. Isso, uma época sim. Não agora, na última. Por causa do coeficiente do nosso partido. Não sei se foi na anterior ou ainda na outra, mas que também fez 100 mil votos e não conseguiu entrar. Isso, foi... Porque no total a legenda não alcançou, né? Exato, que é um mal de um partido pequeno, né? Que tem que se construir pela base. Então, para nós, né, mais do que ter figuras bem votadas, como temos na Assembleia, acho que o Luciano ficou em segundo lugar da mais votada. Esse ano, né? Isso. O Matheus também fez bastante segundo votação. Terceiro, acho que foi a mulher mais votada da Assembleia. A mulher mais votada, que foi o Tenente Coronel Zuco, aliás, Vitorino, né, Gustavo Vitorino, depois o Zuco, depois a Luciana. E aqui em Porto Alegre temos, né, o Ruas e nós. Então, acho que para além de boas figuras que fazem um bom trabalho, que dão sangue no dia a dia, né, denunciando os problemas da cidade, a gente precisa ter organização, né, ter militância, ter pessoas que acreditam na política como um instrumento de mudança mesmo dessas vidas e parem de terceirizar o político, né.
tem uma política para si quanto parte da sua vida também. Eu acho que esse é o sentido do PSOL, né? Não é a governabilidade pela governabilidade, mas desenvolver consciência política nos trabalhadores para que eles se enxerguem enquanto maioria, reconheçam seus interesses e lutem pelos seus direitos, né? Vereadora Karen Santos, aqui no nosso 60 Minutos da Rádio Bandeirantes. Bom, vamos fazer um rápido intervalo. Antes, porém, eu quero lembrar da Genial Educacional. Conheça a Genial Educacional, a Genial que representa 11 programas para desenvolvimento de capacidades no ambiente escolar, com melhorias de índices, proficiências e formação de professores de referência. A vereadora também é professora. Acompanhamento e laudo para alunos de necessidades especiais também estão no portfólio da Genial. Expertise de 25 anos comprovada em mais de 80 municípios do estado do Rio Grande do Sul. Saiba mais pelo telefone WhatsApp 51 9 80 39 9898. Genial Educacional, a solução em educação para o seu município. Também quero lembrar aqui, mandando um abraço para o meu querido Ivanzinho Salvaterra, que é o gerente de operações aqui do Grupo Bandeirantes, esse recado da Prefeitura de Campo Bom. O Rodeio Nacional de Campo Bom se aproxima e se você tem interesse em comercializar seus produtos em um dos maiores festivais do Rio Grande do Sul, essa é a sua hora. Basta entrar em contato com a Prefeitura pelo telefone 51 3598 8600. Vou repetir o número. 3598-8600 e solicitar pela Sedetur. No entanto, se você quiser adquirir um lote para acampar durante os 12 dias de rodeio, basta vir até a Prefeitura com documento de identificação e comprovante de residência, com o pagamento de R$ 350 em dinheiro. Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo, é aqui um dos mais tradicionais rodeios que temos aqui no nosso país, é o Rodeio Nacional de Campo Bom e você não perde. Portanto, para estar participando, tanto ganhando uma grana, quanto também indo prestigiar, indo levar a sua empresa para fazer parte dessa grande festa lá em Campo Bom. Muito bem, vamos para um rápido intervalo para Famores, é no município que tudo acontece. Simers, 92 anos, o futuro da medicina está na valorização do médico. Prefeitura de Canoas e você juntos, vamos dar a volta por cima. E Banrisul, não pare no pedágio com a tag Banrisul, sua única parada é curtir o verão. A hora certa para Kia Sun Motors, Ipiranga 8113, Ceará 370, a temperatura para a Prefeitura de Campo Bom, meu lugar no mundo é aqui, e Genial Educacional, a solução em educação para o seu município. Um rápido intervalo e nós já voltamos recebendo hoje a vereadora de Porto Alegre, Karen Santos.